No vídeo de hoje eu quero falar sobre estratégias de posicionamento de um elevador cremaleira para o canteiro de obras. Então, não estou aqui para falar sobre a parte de engenharia, não estou aqui para falar sobre a questão de normas técnicas e tudo mais. A gente vai partir de um pressuposto de que há a possibilidade de instalação conforme o que eu vou demonstrar para vocês aqui, tá? Como disse, não quero esgotar o assunto e longe de mim querer dizer que o que eu estou falando é uma verdade. Eu estou trazendo sobre estratégias. Essa aqui é uma delas. E cada canteiro de obras, o que é importante a gente entender, que cada canteiro de obras tem a sua particularidade. Né? O que vai acontecer, o que pode modificar. Então você tem aí uma construtora que ela tem um padrão de planta. Né? Ela trabalha lá com Minha Casa Minha Vida, então ela tem um padrão de plantas e ela procura adequar essa planta toda da edificação, do prédio em si, dentro de qualquer terreno que ela adquira. Né? Então fez toda a fundação lá, a partir da fundação da sua base ela constrói igual. Então, partindo desse pressuposto, eu vou apresentar aqui o caso em que a gente teria duas edificações, uma próxima da outra, tá? E o que nós poderíamos traçar de estratégia para utilizar a questão aqui para atender, né, com elevadores cremalheira esta configuração de duas edificações próximas uma da outra, da mesma construtora, no mesmo canteiro de obras e niveladas, obviamente, né? Então, atendendo a todos os quesitos técnicos e normativos, uma das coisas que a gente tem, uma das formas, eu não vou esgotar nesse vídeo as formas, tá? Então, uma das formas que a gente teria para isso seria tendo dois equipamentos. O que acontece com isso? Você tem aqui, vamos lá, o equipamento 1 e o equipamento 2. Cada equipamento vai atender a sua edificação. Normal, né? Você tem equipamentos aqui que são independentes. Essa configuração aqui te atende plenamente, só que a gente tem prós e contras aqui, tá? Então vamos ver o que nós teríamos na questão de contras. Espera aí, aqui, contras. Olha só, dois equipamentos na mesma edificação para a mesma construtora. Então você tem aqui pelo menos, tá, olha aqui, ó, 4 operadores capacitados para usar esses dois equipamentos, no mínimo 4. Então também não vou entrar em questões normativas. O cara tem que ter treinamento, tem que ter carteira assinada, vou ter que ter 4 com carteira assinada. Não é essa a discussão. Vamos dizer que a gente precisa de 4 operadores aqui. Um ficou doente, foi demitido, enfim, eles têm que estar capacitados para operar o equipamento. A segunda situação é que você tem aqui, ó, tá, ó, você tem aqui 2 contratos de manutenção. É a mesma construtora, obviamente que é um contrato, mas eu quero dizer que você vai contratar a manutenção para 2 elevadores. Obviamente, você tem 2 equipamentos, precisa disso. Você precisa de mais peças de reposição. Você tem 2 equipamentos que não podem ficar parados, né? Então, mais peças de reposição aqui. A questão de entradas de materiais, vamos prestar bem atenção. Eu tenho uma entrada de material aqui, ó, e eu tenho desse lado aqui também, ó, eu tenho uma entrada de material por aqui. E eu tenho que pensar o seguinte: se o meu canteiro de obras, a distribuição desses equipamentos, dessas 2 edificações dentro do canteiro de obras, me permite com que eu faça o abastecimento dos elevadores dessa forma. Mas
E você tem que imaginar também, né, que eu estou com essa posição de elevadores aqui, então ele tem que entrar, as portas estão aqui. Claro, ele poderia estar diferente, né, pessoal? Eu poderia estar com ele de frente, mas não é o caso do nosso desenho aqui. Eu preciso pensar no abastecimento desses equipamentos. Também poderia ter um equipamento aqui com uma única torre, 2 equipamentos, ainda assim seriam 2 cabines, tá? Então, esta configuração aqui precisa pensar nas entradas também. Outra coisa que é muito importante, maior consumo de energia. Eu tenho 2 equipamentos do mínimo 15 kW com maior consumo de energia. Isso me dá 2 vezes mais despesas. 2 equipamentos, 2 vezes mais despesas. Eu vou ter ascensões de torre para 2 equipamentos. Eu vou ter manutenção de 2, manutenção aí que eu estou falando corretiva, né? Porque lá no contrato a gente está falando da manutenção periódica. Então, de uma manutenção corretiva para 2 equipamentos. Então, tudo está em duplicidade para uma única construtora. A gente está dentro de um único canteiro de obras. O que nós teríamos aqui, então, gente, na questão de prós? Independência. Eu trago aqui para você, ó, independência. Ou seja, cada edificação está trabalhando por si, mesmo estando dentro da mesma construtora, a edificação trabalha por si. Eu consigo, com 2 equipamentos, não necessariamente esse posicionamento que eu sugeri aqui, né? Não é esse aqui que eu sugeri, mas eu consigo um melhor posicionamento dentro da construção. Então, de repente, esse cara aqui não está bom desse lado aqui, eu consigo ir lá para o outro lado, instalar ele lá. Esse cara eu consigo colocar ele aqui, então eu consigo traçar uma estratégia de posicionamento desses 2 equipamentos para atender as 2 edificações, certo? Então, aqui também eu tenho como um pró, né, o melhor posicionamento dele. Então, e eu também tenho peças intercambiáveis. O que seriam peças intercambiáveis? Eu preciso ter os 2 elevadores da mesma marca. Não adianta eu ter o elevador A de uma marca e o elevador B da outra marca, né? Porque essas peças elas não vão casar, nem a mecânica, apesar de a mecânica ser muito semelhante, mas nem principalmente as questões de automação, certo? Então, isso aqui, quando eu tenho 2 equipamentos da mesma marca, eu consigo intercambiar as peças. Isso aqui pode ser interessante para mim, para ter o menor tempo de máquina parada. Gente, eu trouxe isso aqui então para a nossa discussão aqui. Discussão não, né? Na verdade a gente está aqui só tendo uma conversa com essa possibilidade, essa configuração. No próximo vídeo eu vou continuar com essa configuração de edificações, mas vamos apresentar um outro formato para atender essas 2 edificações aqui, certo? Então a gente se vê no próximo vídeo. Mas antes de eu encerrar isso aqui, se você tem ideias, né, de estratégias de posicionamento de elevadores onde a gente consiga otimizar, escreve aí na descrição abaixo, coloca ali quais são as tuas ideias, o que você já passou aí em obra, porque isso aqui é colaborativo, né, pessoal? Eu não sou dono da verdade, nem quero ser. Isso aqui é colaborativo, é construtivo. Estou lançando uma ideia de possibilidades aqui para a gente melhorar, né, as estratégias dentro do canteiro de obras, tá? A gente se vê no próximo vídeo.